Olá pessoal, tudo bem? Torque no TRP, insuficiência ativa e passiva no TRP, ou seja, qual é a série que nós vamos abordar hoje? Qual é o tópico? Quem está nos acompanhando sabe que o Treino em Foco atualmente está rodando com 3 séries. A série Análise Muscular dos Exercícios, dos exercícios TRP, a série Torque nos exercícios TRP e a série Insuficiências Musculares nos exercícios de TRP. Vejam bem, quando nós abordamos torque, nós fizemos uma análise no determinado exercício sobre torque desse exercício, o torque resistivo causado pelas resistências, os pesos usados como resistência no exercício. Na outra série, quando nós abordamos a análise muscular, nós observamos a análise muscular, criamos uma rotina para ajudá-lo a entender como chegar na análise muscular dos exercícios, quem está nos acompanhando já sabe disso. E também criamos a série Insuficiência, que quando nós apresentamos essas videoaulas, são videoaulas analisando insuficiências passivas ou insuficiências ativas que podem potencialmente ou estão efetivamente ocorrendo num determinado exercício de TRP. Então nós segmentamos a informação. Nós pegamos um exercício e analisamos aquela informação pontualmente para aquele exercício. Hoje a ideia é diferente. É mostrar para vocês que nós, educadores físicos, atuando na prescrição do exercício, embora o conhecimento que nós estejamos passando por uma estratégia didática estar segmentado, ora é insuficiências musculares, ora é torque, ora é análise muscular, na verdade, quando nós vamos analisar o nosso cliente, a análise não pode ser segmentada, porque o que está acontecendo, os fenômenos biomecânicos, cinesiológicos, bioquímicos, fisiológicos que estão ocorrendo, eles estão ocorrendo todos ao mesmo tempo. Não pode ser estanque. Então o objetivo da videoaula de hoje é apresentar justamente essa lógica para vocês. Nós vamos apresentar as questões de torque sendo analisado em 3 exercícios diferentes para flexão de cotovelo, ou seja, visando aí os flexores do cotovelo, e analisar, além do torque, a insuficiência muscular conjunta nesse processo. Então logo depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como funciona uma análise mais global. Embora os conhecimentos sejam segmentados, nós temos que ter aquela visão global dos acontecimentos que estão ocorrendo para melhor poder prescrever um programa de exercícios físicos, selecionar um exercício e entender efetivamente o que aquele exercício está produzindo em termos de efeito fisiológico, metabólico e, no caso da videoaula de hoje, cinesiológico e biomecânico sobre o exercício. Então, logo depois da vinheta. Bom, galera, como eu comentei, nós vamos analisar hoje mais conjuntamente, é como se fossem 2 séries acopladas numa mesma videoaula. Antes de começar efetivamente o vídeo de hoje, eu quero agradecer muito a você que tem divulgado o nosso material, tem compartilhado, curtido nossos vídeos, linkado os nossos vídeos do site, comentado no site, comentado no Facebook, comentado no YouTube. Sempre que nós podemos, nós damos um retorno sobre esses comentários. Obviamente, não há condição de nós, do Treino em Foco, podermos responder a todos. Nós buscamos responder, principalmente logo que postamos alguns vídeos, fazer a resposta, fazer uma interação com você, mas é impossível ficar mantendo essa interação no mesmo vídeo por muito tempo. Então, eu agradeço e já, de certa forma, justifico o porquê que nós não conseguimos, manter essa interação mais prolongadamente com você. Mas agradeço demais quem está curtindo, compartilhando, divulgando e aumentando a visibilidade do Treino em Foco. Logicamente, isso para nós é fundamental. Então, muito, muito obrigado por essa contribuição que você está dando ao Treino em Foco. Tá ok? Sem mais delongas, vamos analisar o primeiro exercício. O Caio está aqui para fazer a rosca Scott com peso livre. A gente já organizou o esquema aqui. Já está com o cotovelo demarcado aproximadamente aonde nós temos o eixo lateral, já que o movimento do Caio é no plano sagital, tem como eixo, então, o lateral, está demarcado aqui o eixo lateral. Ele vai trabalhar com a resistência somente da barra, porque aqui é um experimento somente para demonstrar para vocês o que nós queremos aqui discutir. E percebam, quem está nos acompanhando já conhece, que aqui nós temos um fio de prumo que está representando o vetor de resistência produzido por essa barra. E se tivéssemos aqui anilhas também, estaria representado por esse vetor. Então o vetor representa a resistência ao esforço de flexão de cotovelo do Caio. E o primeiro momento que nós vamos analisar é o braço de alavanca de resistência desse exercício. Vai lá, Caio, devagarinho aí. Então ele já vai posicionar e eu já vou analisar aqui o braço de alavanca da resistência. E quem nos acompanha sabe
que esse braço de alavanca da resistência é a distância perpendicular entre a projeção da resistência. Vejam bem, é uma distância de projeção da resistência ao eixo rotatório. Então o eixo rotatório está demarcado e aqui nós temos essa distância aqui sendo demonstrada. Essa distância, ela se altera ao longo do movimento. Vai lá, Caio, devagarinho. Isso, vai indo devagar. Percebam que a distância vai aumentando, a distância vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O braço de alavanca, portanto, vai aumentando. Esse é o braço de alavanca da resistência. Isso, pode mais, pode mais. Ok, Caio, parou aqui. Então vejo que o braço de alavanca da resistência ele é grande quando o antebraço fica horizontalizado. Volta na flexão agora, fase concêntrica. Isso. Percebam que o braço de alavanca vai gradativamente diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso, vai alterando, 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 alterando. Pode verticalizar o antebraço, vai indo, vai indo, vai indo. Percebam que aqui o braço de alavanca é inexistente. A projeção da resistência, representada por esse vetor, ou esse fio de prumo, está sobre o eixo articular. Aqui nós temos um clássico ponto de descanso, onde o esforço do bíceps braquial, e eu vejo isso pela anatomia palpatória agora, percebam bem, eu estou palpando o bíceps braquial, zero ou praticamente zero de tensão muscular, porque a resistência está sobre o eixo. Por mais que nós tivéssemos colocado aqui várias anilhas e aumentado para 1 tonelada de flexão de cotovelo, 1 tonelada é coisa, hein? Bom, vamos ser um pouco mais comedidos aí. 10 de cada lado tá bom, né? Mesmo que nós tenhamos, tá mais do que bom. Mesmo que nós tivéssemos colocado 10 de cada lado aqui, mesmo assim, a projeção dessa resistência estaria sobre o cotovelo, gerando zero de torque resistivo contra os flexores do cotovelo. Percebam que agora o bíceps braquial não tem esforço. Então, do ponto de vista biomecânico, esse ângulo é um ângulo que não projeta tensão no músculo, e ângulos que vão abrindo a angulação do cotovelo são ângulos que verdadeiramente projetam tensão sobre os flexores do cotovelo. Isso do ponto de vista biomecânico. Tem um outro detalhe que eu quero também mostrar para vocês, que agora não é do ponto de vista biomecânico, é cinesiológico. Percebam que o Caio se encontra aqui com uma flexão do ombro. Então eu vou tentar mostrar isso agora aqui para vocês dessa forma aqui, ó, flexão do ombro. Então eu vou projetar aqui o segmento do braço e o segmento do tórax, do tronco, aproximadamente, né, pessoal? Então aproximadamente o posicionamento do tronco, aproximadamente o segmento do braço, e com isso a gente percebe que o braço não está ao longo do corpo. O braço está com uma flexão aproximada também aí, 90 graus ou próximo a 90 graus, o que não importa muito. Importa é nós entendermos que o Caio, nessa situação, ele se encontra sim em flexão do ombro. E nessa flexão do ombro, vejam bem, quando ele se encontra em flexão do ombro, o bíceps braquial também é flexor do ombro. Então ele projeta um encurtamento sobre o bíceps braquial simplesmente por se encontrar nessa posição de aproximadamente flexão do ombro de 90 graus. O bíceps braquial já está encurtado. E agora percebam que no cotovelo, o cotovelo está estendido, portanto o bíceps braquial está alongado no cotovelo, vai flexionando agora, Caio. E conforme ele vai flexionando o cotovelo, ele vai encurtando ainda mais bíceps braquial. Pode verticalizar o antebraço. Ok, segurou. Nessa posição, ele tem uma flexão do cotovelo que, olhando esse ângulo aqui, forma um ângulo aproximadamente aí de 45, 30 graus, 35 graus, percebam bem. Então, uma flexão de cotovelo bastante acentuada. Um outro detalhe, pode baixar um pouquinho aqui, acho que a gente pega melhor naquela câmera. O antebraço, segurou aí, o antebraço está supinado, a articulação radionar está supinada. Então, percebam bem, flexão do ombro encurta bíceps braquial, já que bíceps braquial também é flexor do ombro. Supinação do antebraço radionar também encurta bíceps braquial, já que bíceps braquial é supinador. E aí o Caio projeta a flexão do cotovelo, que também encurta bíceps braquial. Esses três fatores angulares, supinação, flexão do cotovelo e flexão do ombro, geram insuficiência ativa de bíceps braquial no final da flexão do cotovelo. Só que daí nós analisamos a questão biomecânica, nós vemos que no final da flexão do cotovelo não há um torque significativo sobre bíceps braquial, mesmo que ele esteja sobre insuficiência ativa. Então, a insuficiência ativa ela diminui o poder do músculo em produzir tensão de encurtamento, logicamente, só que no ponto em que o músculo se aproxima ou entra nessa insuficiência ativa, do ponto de vista cinesiológico, do ponto de vista biomecânico, eu tenho menor resistência sobre bíceps braquial.
Então essa é uma característica da rosca Scott com o peso livre. Quando eu me aproximo de uma insuficiência ativa é quando eu tenho menor resistência. Quando eu me afasto da insuficiência ativa e ganho novamente performance muscular no bíceps braquial, eu aumento o braço de alavanca. Então as coisas se equilibram. O torque resistivo aumenta quando eu tenho melhores condições para trabalhar. O torque resistivo diminui quando nós temos menores condições para trabalhar em função da insuficiência ativa do bíceps braquial, supinação radionar, flexão de cotovelo, flexão de ombro. Isso nos pesos livres, quando nós temos que considerar a resistência sempre para baixo. Mas se nós fizermos o rosca Scott na máquina, essa lógica de análise associando insuficiência muscular com braço de alavanca, com torque resistivo, essa lógica muda bastante de figura. Vamos analisar agora na sequência o mesmo exercício, rosca Scott, porém agora na máquina. Bom, galera, agora nós já estamos no exercício de Scott na máquina e o Caio, vejam bem a estratégia agora aqui, o Caio vai fazer a execução até a falha concêntrica, porque nós vamos verificar em que ponto angular ele vai ocorrer a falha. E vejam bem, aqui um ponto importante, aquela questão da resistência na barra, representada pelo fio de prumo, aqui nós não podemos considerar, porque a resistência não estará para baixo o tempo todo durante a ADM. Nós temos aqui uma polia CAM que tenta manter o equilíbrio, relativamente o equilíbrio de tensão gerada pela resistência. E a resistência agora está repercutindo no cabo, que está repercutindo nas placas de peso, e tem uma polia. E essa polia mantém relativamente constante, por ser uma polia CAM, relativamente constante ao longo da amplitude de movimento a tensão sobre o teu bíceps braquial. Não é similar ao que nós vimos no peso livre. Então, essa ideia do vetor vertical, aqui ela não é válida. Vejam como nós temos que interpretar agora diferente. Em função dessa resistência ser relativamente constante ao longo da amplitude da flexão do cotovelo, eu quero que vocês observem o ponto em que o Caio irá falhar, ou quando ele se aproxima dessa falha, quando ele entra em momentos isométricos ou componentes isométricos do movimento, ou seja, quando aquela velocidade é uma velocidade razoável, média, ele começa a perder velocidade. Aonde é que ele diminui essa velocidade e aonde que tu vai falhar? Então vamos lá. Isso, pode ir lá, movimentação tranquila e velocidade média, isso, vai. Isso, vai. Boa. Vamos lá, vamos ver quando vai acontecer a tua falha. Boa, vai. Força, vamos. Isso. Vamos lá, nós colocamos uma quilagem alta aqui para que ele não fizesse muitas... Opa, vai. Insuficiência ativa de bíceps braquial. Quanto mais flexiona, insuficiência ativa, vai perdendo performance, cada vez mais difícil, vai de novo, perdendo performance, cada vez fica mais difícil fazer a flexão do cotovelo. Força, ok. Relaxou um pouquinho, parou aqui. Então, respira aí, recupera. Então o que acontece? Conforme o bíceps braquial já está encurtado pela posição do antebraço, já está encurtado pela posição do ombro, conforme vai flexionando o cotovelo, vai encurtando ainda mais, entrando em insuficiência ativa. E o que nós percebemos quando exigimos do praticante a falha concêntrica? Essa falha concêntrica ela vai começando a acontecer, se mostrando essa falha concêntrica efetivamente ocorrendo conforme o cotovelo vai flexionando, devido à insuficiência ativa que o bíceps braquial vai acontecendo. Diferentemente do outro exercício, que era com pesos livres, no outro exercício, conforme o Caio entrava nessa posição, diminuía a resistência. E aí aliviava, embora estivesse com insuficiência ativa, aliviava. O que acontece aqui? Biomecanicamente, a tensão é relativamente constante ao longo de todo o arco de movimento, toda a amplitude de movimento, toda a ADM. Então, como a resistência, devido à polia CAM, ela é relativamente constante, essa insuficiência ativa é o fator que leva o indivíduo à falha concêntrica, que não há um alívio do torque resistivo conforme o cotovelo vai flexionando, como ocorria com o peso livre. Então é uma outra lógica que nós temos que trabalhar e observar, verificar nos treinamentos do nosso cliente. Não é porque é rosca Scott num exercício ou no outro exercício que o comportamento da tensão muscular, do esforço muscular é igual. Nós podemos perceber que o comportamento é bastante distinto entre o peso livre e o exercício em máquina no rosca Scott. E lembrando mais uma vez que nesses dois exercícios nós temos uma prévia flexão, o ombro se encontra em flexão. Não sei se essa câmera vai pegar muito bem devido aos próprios componentes aqui da máquina, mas idem ao que ocorria no peso livre, aqui o Caio está em flexão
do cotovelo, e em flexão do ombro e executando a flexão do cotovelo. Então, nesse posicionamento é igual, mas o efeito fisiológico, o efeito tensional sobre a fibra, ele é distinto. Então, essa é uma associação que nós temos que ver. Braços de alavanca, uma questão biomecânica com efeito fisiológico de insuficiência, que é uma questão agora cinesiológica. O que nós vamos fazer agora para fechar o post de hoje, fechar a nossa videoaula de hoje? Nós vamos fazer essa mesma estratégia agora num outro exercício para flexores do cotovelo, mas que vai colocar o ombro numa posição totalmente distinta da posição que nós analisamos agora. Tá ok? Então vamos a ele. Tá me pegando em pé aqui também? Pô, tem um bicho aí voando aí, cara. Aí, ó. Vai entrar na gravação. Vai entrar espionagem. Tá, vamos lá. Bom, galera, agora o Caio vai fazer o exercício de rosca de bíceps no plano inclinado, aqui no banco inclinado. E aqui um detalhe importante, percebam bem, eu vou colocar agora na articulação do ombro e fazer uma análise, segmento do tronco e segmento do braço, articulação glenomeral. Então, segmento do braço, segmento do tronco. O ombro agora se encontra em extensão, diferentemente da rosca Scott, que o Caio estava com o tronco e com uma flexão glenomeral, o que causava insuficiência ativa de bíceps braquial no final da flexão do cotovelo. Aqui agora, o ombro se encontra em extensão. Isso vai impedir a insuficiência ativa do bíceps braquial no final da flexão do cotovelo, porque no ombro o bíceps braquial está alongado agora, não encurtado previamente o exercício, e ele vai encurtar somente no cotovelo. Então isso impede a entrada da insuficiência ativa do bíceps braquial. Essa é a primeira análise que nós temos que ter. E um relato que o próprio Caio colocou aqui, que nessa posição ele sente forte o bíceps braquial, porque nessa posição com o cotovelo estendido e ombro estendido, ele pode estar, e aí tu estás, na verdade, em insuficiência passiva do bíceps braquial, ou seja, num ponto de alongamento bastante grande, no limítrofe da capacidade de elasticidade muscular dele. Por isso que tu está sentindo agora o bíceps braquial aqui. Pessoas que têm maior flexibilidade, elasticidade do bíceps braquial, conseguirão entrar nessa posição e não sentir tanto. Pessoas que têm pouca elasticidade, ou uma elasticidade não muito grande, já vão sentir o bíceps braquial mesmo passivamente, como ele se encontra nessa posição, em função de uma insuficiência passiva. Como essa insuficiência passiva aqui não tem grandes repercussões sobre a técnica de execução, porque o banco corrige a posição, não tem muito problema, só a sensação de estiramento das fibras nessa posição. O restante nós não temos muito problema. Então vejam bem, comparando o Scott com o banco, nós já temos uma diferenciação aqui da insuficiência. Aqui a insuficiência ativa ela não vai existir. Faz a flexão do cotovelo aí, Caio. Vai lá. Isso. Bíceps braquial vai encurtando, mas não existe no final da flexão do cotovelo a insuficiência ativa, porque a posição do ombro alivia o encurtamento do bíceps braquial, embora ele esteja encurtando aqui no cotovelo. Ok, pode voltar lá. Então esse é um ponto de análise da insuficiência, mas lembrando sempre que não existe só as insuficiências, nós temos que analisar conjuntamente também as questões biomecânicas de braço de alavanca, que é o que nós vamos fazer agora aqui. Vai lá, Caio, pode fazer um movimento. Nós estamos vendo que o braço de alavanca vai crescendo aos 90 graus, dos 90 graus à frente o braço de alavanca diminui, isso, agora volta a estender o cotovelo, fase excêntrica do movimento. Vai fazendo a fase excêntrica, aqui percebam bem, parou, Caio, segurou. Aos 90 graus do cotovelo aqui, é quando nós temos o maior braço de alavanca da resistência. Ok, vai estendendo mais o cotovelo, vai estendendo. Isso, vai estendendo. Vocês vão perceber que o braço de alavanca vai gradativamente diminuindo, vai estendendo. O braço de alavanca é essa distância que eu estou mostrando com a régua verde. Vai estendendo. Percebam que o braço de alavanca diminuiu aqui. E isso diminui o torque resistivo contra os flexores do cotovelo. Ok. Então percebam bem, pessoal, que essa é a lógica maior que nós temos que observar. Nesse exercício, tanto o comportamento cinesiológico da insuficiência muscular se altera, quanto o comportamento biomecânico também se altera em relação à máquina e um pouco similar ao comportamento biomecânico no Scott com peso livre, porque a resistência aqui, como é peso livre, é para baixo. Então, tentando fazer um desfecho desse vídeo hoje para vocês, o que nós temos que interpretar da videoaula de hoje, que quando nós aplicamos um exercício, e esse
foi a nossa tentativa na videoaula de hoje, nós temos várias condicionantes acontecendo naquele exercício e cabe a nós, educadores físicos, podermos interpretar essas condicionantes. Na videoaula de hoje nós analisamos duas condicionantes, uma condicionante muscular e outra biomecânica, uma cinesiológica e outra biomecânica. Poderíamos, ao longo desse exercício, interpretar, por exemplo, a bioenergética. Qual é a fonte de energia preponderante? Aí dependerá do número de repetições, do tempo de tensão muscular que o indivíduo executará o exercício. Mas aí seriam análises bioquímicas do exercício, bioenergética do exercício. Poderíamos analisar o grau de recrutamento de unidade motora que aquela resistência está produzindo no movimento. Aí nós entraríamos em questões fisiológicas neuromusculares, mas questões fisiológicas neuromusculares, questões bioquímicas, questões biomecânicas, questões cinesiológicas ocorrem ao mesmo tempo no exercício. Cabe a nós avaliarmos todas essas questões que estão ocorrendo e interpretarmos se aquele exercício daquela forma para aquele indivíduo, naquele momento de treinabilidade daquele indivíduo, é o mais adequado dentro de um programa de treinamento periodizado que nós estejamos aplicando ao indivíduo. Então vejam bem, toda essa videoaula foi para mostrar que o conhecimento que nós vamos passando em videoaulas, eles são estanques, engavetados, em partes. Quando nós vamos aplicá-lo, esses conhecimentos devem ser vistos em conjunto. Então, muita gente às vezes questiona uma questão de biomecânica sem pensar na questão de insuficiência muscular que está ocorrendo. Outras pessoas questionam a questão da insuficiência muscular sem pensar na questão biomecânica que está ocorrendo ao mesmo momento. Então é importante que nós venhamos a interpretar as duas situações, a questão biomecânica, a questão cinesiológica e também questões bioquímicas, fisiológicas do exercício. Isso tudo é importante, isso tudo está ocorrendo ao mesmo tempo no exercício. Tá ok? Então com isso eu faço o desfecho da aula de hoje, concluo a videoaula de hoje e espero que vocês tenham entendido a lógica, a informação geral que nós tentamos produzir, associando conhecimento de insuficiências musculares com conhecimento de torque resistido e analisando 3 exercícios distintos, os 3 para flexores do cotovelo e tendo comportamentos diferenciados sobre o tecido muscular, sobre os músculos envolvidos, particularmente sobre o bíceps braquial, que foi quem a gente discutiu as insuficiências musculares. Tá ok? Então é isso, um grande abraço, até a próxima videoaula. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.